Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz mundial, declaro aberto o 83º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, ligado ao Instituto de Liderança do Distrito LC1. Nesta tarde teremos como tema as reuniões online, redes sociais, grupos de discussão, lives e convenções virtuais, abordando a sua importância, desafios, posturas e oportunidades para motivação. Nos dias de hoje, realmente é um tema muito importante, até porque nós temos aí, devido à pandemia, houve um incremento muito significativo no uso de todas essas plataformas e principalmente a parte virtual. Então é um tema atual e que acreditamos que será muito útil a todos, até mesmo porque no futuro nós teremos o nosso novo normal, que certamente fará uso significativo de toda essa tecnologia da informação voltada para reuniões virtuais. Teremos as palestras de motivação proferida pela nossa querida companheira do LD, PDG, Esther Giraldi, e segunda vice-presidente do Conselho de Governadores. Na sequência, teremos a companheira Leão Jaqueline Nilen de Miranda, que falará sobre o uso de plataforma Simpla e Zoom na organização de eventos virtuais. Teremos também o nosso assessor aí do Distrito Múltiplo, nosso companheiro Leão Rodrigo Lavieri Mendes, já conhecido do nosso distrito, que abordará as mídias sociais. E também o nosso querido companheiro Natan de Souza Mateus, que é o nosso assessor de informática, e falará sobre a importância das reuniões virtuais antes e depois da pandemia. E teremos também a palestra do nosso companheiro Leão Jardel, que vai completar o mandato do presidente do Múltiplo, do LD, e desejo a todos boas palestras, que eu tenho certeza que serão, e dou as boas-vindas a todos vocês, companheiros e palestrantes. Muito obrigado. Convido para fazer a invocação a Deus a companheira Naila Rodrigues. Companheiros, companheiras, bom dia. Agradecemos a Deus que nos propiciou pertencer à maior organização de serviços humanitários, Lions. Desejamos nós, companheiros, companheiras Leão, termos sempre em nossos corações, em nossas intenções, em nossas ações, o lema: nós servimos. Estejamos prontos para saber ouvir e aprender com aqueles que desejam nos ensinar. Amemos ao próximo para que sejamos amados. Ser leão é crer que as dificuldades hão de ser suplantadas com a ação conjunta de todos. Unir forças em momentos de dificuldades, crer na verdade, trabalhar contra as injustiças. Somos fortes e nunca perdemos a esperança de conquistar mais e mais companheiros e companheiras leão que amem servir desinteressadamente. Assim seja. Na sequência, teremos palavras do coordenador do Instituto, o nosso GLT do Distrito LC1, companheiro PDG João Roberto Moreira Alves, que fará a explanação do evento e daqui para frente ele fará toda a organização e todo o sequenciamento do evento. O Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos dá as boas-vindas a todos os participantes desse ciclo de estudos.
E nós teremos, nesse encontro de hoje, teremos uma contribuição relevante de vários companheiros nossos que participam, dando as suas contribuições de diversos ângulos sobre temas que vieram por sugestão de todos os participantes desses nossos encontros e que vão abordar temas que se interligam, mas que têm como pontos especialmente destacados as reuniões online, as redes sociais, os grupos de discussão, as lives, as convenções virtuais, e destacando nesse conjunto a importância, desafios, posturas e oportunidades para a motivação. Todos nós estamos ainda ultrapassando esse momento da pandemia, os encontros presenciais passaram a ser virtuais e tivemos aí muitas dificuldades para poder nos ajustarmos a essa nova realidade. Mas com a contribuição de vários especialistas dedicados, fomos nos ajustando e temos aí alguns fatos novos, como será agora a Convenção Internacional do Lions, que seria fisicamente no Canadá, e será uma convenção virtual, primeira convenção virtual do Lions realizada internacionalmente. As convenções dos distritos múltiplos também já aconteceram no ano passado, e muitos vão acontecer no sistema híbrido, no sistema presencial, poucos, mas teremos realmente a incidência maior dos eventos virtuais. E nós convidamos esses 5 especialistas que vão debater conosco pontos sobre diversos aspectos, mas principalmente sobre a importância e as posturas que são necessárias em todos os encontros de Lions ou fora de Lions. Então nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês e desejar realmente que seja um belo encontro e que possamos trazer as oportunidades para todos encontrarem novos caminhos dentro dessa nova realidade. Então, a seguir haverá a apresentação dos expositores pela nossa companheira Aurora Carvalho, do Lions Clube Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, e teremos então, ainda nesse prosseguimento, eu volto no final, e das considerações do nosso governador do Distrito LC1, Carlos Eduardo Schiffer, que nós agradecemos já ter feito a abertura e estar também dando a sua contribuição para esse evento virtual. Boa tarde, amigos, participantes deste 83º ciclo de estudos realizado pelo Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos do Distrito LC1. Cumprimentos especiais ao querido amigo governador Carlos Schiffer e companheira Aurora, e o coordenador da equipe de liderança global, ex-governador João Roberto Moreira Alves. Saúdo com grande apreço e admiração os painelistas, jovens, mas grandes líderes, os companheiros Leão, Jaque Millen, Rodrigo Lavieri e o presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, Jardel Pacheco. Estou muito lisonjeada com o convite do companheiro João Roberto pela oportunidade nesta participação e desejo momentos agradáveis e de aprendizado a todos nós. E entre os temas, o companheiro pediu dar ênfase à motivação. Bom, meus queridos, quero iniciar refletindo. Atire a primeira pedra quem nunca desanimou quando estava caminhando em direção aos seus sonhos. Tendo ou não um bom motivo, a desmotivação de vez em quando aparece e joga a gente lá para baixo. Mas, para vencê-la, temos que primeiro olhar para dentro de nós mesmos e descobrir qual é a questão interna que precisamos trabalhar antes de buscar o que desejamos no externo. A cura acontece sempre de dentro para fora. O autoconhecimento está aí para isso. Aprendamos a dar um tempo para nós. Às vezes, tudo o que a gente precisa é descansar um pouco, principalmente naqueles momentos que bate a vontade de desistir. Não jogue tudo para o alto. Se dê um tempo para se distrair e esfriar a cabeça. Às vezes é isso que precisamos para nos recuperar. Pense grande,
antes de começar a colocar em prática uma ação pelos seus sonhos, pare por alguns segundos, respire e pense grande. Seus pensamentos determinam suas ações e suas ações determinam suas realizações. E para um resultado grandioso, pense e haja com grandiosidade. Reveja sua lista de objetivos. Às vezes, esses já não condigam mais neste momento e seja preciso abandonar alguns e mudar ou adaptar outros. Reajustar a lista de objetivos pode ser o que precisamos para dar um novo direcionamento para a vida e recuperar a motivação. Uma primeira atitude é tudo o que você precisa para incentivar as próximas. Se o problema é só uma preguicinha e fica adiando, tudo o que você precisa para sair desse estado é começar a se movimentar. Faça com que o seu cérebro se acostume com o novo padrão, o da ação. Converse com seus amigos, peçam feedback sobre aquilo que você faz, não só profissionalmente, mas de qualquer coisa que você considere importante. Pergunte às pessoas ao seu redor o que elas acham, peça dicas de como melhorar. Talvez um simples comentário, de alguém sirva para tirar da estagnação. Sem dúvida, um exemplo fantástico são os nossos dirigentes, nossos governadores que enfrentaram dificuldades imensas em ter que trabalhar de forma como não haviam planejado em face dessa pandemia que assolou o nosso planeta, mas tiveram atitude e deram o primeiro passo, de colocar em palavras, através das reuniões virtuais, seus sentimentos e aproveitar esse contato para motivar os associados, lhes dando a esperança e motivos mais que suficientes para trocar ideias, voltarmos a nos falar e devagarinho fomos nos adaptando, compartilhando nossos projetos, que é muito importante, e por incrível que pareça, realizando as campanhas habituais e ainda criando novas, tudo virtualmente. Vejamos algumas dicas importantes que nos auxiliam em nossa motivação. Primeira dica: reforce a energia do seu corpo. Parece clichê, Mas o sedentarismo, a má alimentação, a desidratação e a falta de sono favorecem o desânimo. Fazer exercícios, mesmo leves e sutis que sejam, alimentando-se de forma saudável, beber muita água e dormir bem é muito importante para termos motivação. Segunda dica: escolha 3 palavras guia que você gostaria de usar para definir quem você é e que essas palavras representem valores importantes e, sempre que estiver desmotivado, lembre-se delas e procure alinhar suas atitudes e pensamentos com seus significados. As palavras têm poder. Terceira dica: todo dia pratique uma ação relacionada ao seu sonho. Dê um passo por dia em direção ao seu sonho. Não importa o tamanho deste passo, o que importa é que a cada dia você vai se sentir mais motivado ao sentir que está melhor do que ontem. Quarta dica: crie desafios de curto prazo em meio aos desafios de longo prazo. Tente aprender algo ou melhorar algum aspecto em um período mais curto do que o dos seus objetivos maiores. Isso te deixará animado para ver cada etapa do crescimento. Reflita sobre como encontrar os motivos certos para investir em você. Você já percebeu a força gerada quando alguém realmente se empenha em conseguir algo? Mesmo que não tenha os recursos necessários, a pessoa busca as oportunidades. Se não tiver as habilidades, busca desenvolvê-las. Se a questão é falta de tempo, a pessoa faz de tudo para abrir espaço em sua agenda. Ela encontra parceiros, caminhos, soluções. Muita gente diz que está sem motivação para fazer as transformações que deseja, como se isso fosse algo externo que precisasse vir até elas.
Lembremos, motivação vem de dentro. Você é que precisa encontrar motivos essenciais que a incentivem a agir e administrar seu tempo para si ou para investir em seu crescimento. Aí sim, a motivação vem e com ela também os bons companheiros, decisão e empenho. Nos motivos essenciais é que está a semente de apoio para responder às seguintes questões, que são importantes. Analisar e avaliar quais são os objetivos mais importantes em sua vida. O que faz com que seus objetivos sejam tão importantes e seja justificável fazer tudo que for necessário para realizá-los? E com qual objetivo vai começar a trabalhar esta semana? Com todo o seu comprometimento e verdade? Tomar consciência é o primeiro passo. Assim, você se conecta com o sentido, o para quê, a finalidade e a razão de ser. Os próximos passos, meus queridos, são consequências. No final das contas, parece que é isso que a vida quer de nós, que tomemos nossas decisões e mantenhamos acesa a chama da motivação para seguir em frente. Queridos leões, o mundo está sendo testado, assim como os nossos Lions Clubes, mas nós sairemos mais fortes por isso. Não para enfrentar os desafios de ontem, mas os desafios de hoje e de amanhã. Por maior que sejam esses desafios, extrair o melhor de cada um para alcançar o sucesso e reconhecer esse esforço, certamente estimula e motiva. E nossa entidade continuará liderando, não só pelo exemplo de nossas ações junto às comunidades, mas pelas ações de nosso exemplo. E para terminar, a gente só evolui assim, sobrevivendo aos cansaços, vencendo as guerras interiores, restaurando os sonhos que se perderam no caminho, reconquistando o vigor pela vida, percebendo o milagre na mudança. Transformar-se requer paciência, cuidado consigo mesmo, abrir-se para aprender sempre mais, deixar-se contagiar e motivar com os acontecimentos simples ao nosso redor. Queridos, sejamos felizes, motivados e motivadores sempre. Muito obrigada e um forte e carinhoso abraço a todos. Fiquem bem, Deus nos abençoe. Boa tarde a todos. Cumprimentando o governador do Distrito LC1, o companheiro Carlos Eduardo Schaefer, e o coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, o PDG João Roberto Moreira Alves, eu cumprimento a todos os companheiros, companheiras, domadoras, léus, castores e convidados que participam deste ciclo de estudos. Eu, companheira Jaqueline Millen, juntamente aos meus companheiros Rodrigo Lavieri, Esther Girardi, Natan Mateus e Jardel Pacheco, os quais também deixo os meus cumprimentos, dividiremos a temática reuniões online, redes sociais, lives e convenções virtuais. Desde que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a pandemia do coronavírus em 11 de março de 2020, as organizações tiveram que se adaptar rapidamente à nova realidade para manterem-se ativas, e em poucos meses houve uma grande aceleração digital no mundo inteiro. Em um cenário de isolamento social e cautela, infelizmente, nós tivemos que deixar de lado as nossas reuniões presenciais nos clubes, os nossos treinamentos, os nossos institutos, as nossas reuniões de gabinete, reuniões festivas, os FOLACs, as convenções internacionais e outros tantos eventos leonísticos que gostamos. O setor de eventos teve o maior número de cancelamentos de todos os tempos, sendo um dos setores mais afetados. Eu falo isso de carteirinha. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou produtora de eventos. Eu organizo grandes eventos como feiras, congressos, convenções, eventos corporativos, comemorativos de forma geral. Só para vocês terem uma ideia, eu tive 18 contratos cancelados e renegociados. E a solução foi se reinventar. As empresas organizadoras partiram para os eventos online ou híbridos, como alternativa aos presenciais, o que assegurou a sobrevivência, inclusive, de muitas delas. O que a princípio parecia assustador, aos poucos foi se adaptando. De forma desafiadora, confesso. Assistimos a uma grande transformação, muito rápida, das formas de trabalhar, estudar,
comemorar e até de servir ao próximo. O mercado, as empresas e os Lions Clubs estão reaprendendo a fazer eventos e expressar as suas experiências em um formato digital. O calor humano cedeu lugar ao alcance público, pois os eventos virtuais possibilitam ampliar a audiência para muitos locais que não seriam impactados nos moldes tradicionais. É muito óbvia a adaptação ao ambiente digital nos diversos setores da economia. O mundo descobriu que o alcance da rede é ilimitado. Nunca os leões participaram de tantas reuniões, convenções, treinamentos, visitas a outros distritos, a outros clubes, a outras áreas. Isso é um ponto positivo diante de todo esse cenário, essas mudanças, né? Os leões saíram da caixa, eles saíram da caixa do clube e começaram a vivenciar e a conhecer outras realidades, a superar limites e a enxergar que o nosso movimento é muito maior. Os eventos online ganham cada vez mais espaço no mercado segmentado, pois eles têm custo de produção reduzida e otimizam o trabalho do produtor. Mas, com isso, nós precisamos rever as nossas estratégias e focar em uma comunicação bem direta e assertiva. O processo de planejamento de um evento, seja ele em qual formato for, híbrido, presencial ou 100% virtual, requer objetivos claros, planejamento estruturado, fornecedores e parceiros que contribuam para o processo de pré-produção de uma forma fluida e flexível. Uma criação de conteúdo pautada em experiência e interação. É fundamental que o evento seja costurado em parceria com os dirigentes e os comitês responsáveis, alinhando esse novo formato do evento virtual. Utilize a tecnologia a seu favor. Agora, nesse momento, mais do que nunca, você tem que encontrar soluções e buscar conhecimento na tarefa de mudar o formato dos eventos para virtuais do seu clube ou no seu distrito. É claro que o calor humano, o abraço, o estar com os amigos, confraternizar, jamais serão substituídos. Mas eu acredito que nós passaremos a trabalhar em um formato híbrido no pós-pandemia, porque nós aprendemos com a praticidade e com a velocidade. Muitas vantagens foram observadas na prática de eventos online. O custo reduzido, a facilidade no registro de acesso de informações, a maior capacidade de público e a possibilidade de você realizar testes, de você afinar todos os detalhes do seu evento antes que ele aconteça. O que no presencial você não tem toda essa facilidade. E mesmo assim, não estamos livres de imprevistos, como quedas de energia, ataques de vírus, atualização no meio da apresentação. Eu já tive esses problemas. Desde maio de 2020, comecei as reuniões virtuais e desde então não paramos mais. Uma plataforma que eu uso bastante, gosto e é de fácil acesso é o Zoom, que é a plataforma disponibilizada pelo nosso distrito LC8. Nos últimos eventos, eu tenho integrado a plataforma Simpla. Com o Simpla, você tem uma gestão completa e otimizada através de dezenas de ferramentas muito simples de usar. Vamos passar à parte prática do treinamento, então. Como montar um evento virtual através da plataforma Simpla? Bom, primeiramente, você tem que acessar o site www.simpla.com.br. Uma vez cadastrada a sua conta, você vai acessar a sua conta. Eu já tenho aqui os meus dados. No campo superior, você vai visualizar área do organizador. Você clica em área do organizador e automaticamente você vai ver meus eventos do lado esquerdo e criar eventos do lado direito. Na tela de configurações do evento, você terá uma série de informações que terão que ser preenchidas. A primeira pergunta é: qual é o nome do seu evento? O nome do nosso evento é Otimizando Eventos Online na Pandemia. Aí ele pede aqui para que você insira uma imagem, tá? Então você simplesmente puxa e arrasta essa imagem para esse campo e automaticamente você vai ter aí a capa do seu evento. No item 2, onde o seu evento vai acontecer? Nós vamos colocar como um evento online. Na sequência, você tem a pergunta: qual o formato da transmissão do seu evento? O que ele quer dizer com isso? Você vai utilizar a plataforma Simpla juntamente à plataforma streaming o Zoom, que ele te oferece gratuitamente. Vai ser um evento online com a transmissão por videoconferência integrada no Zoom, sem custo adicional, ou você vai utilizar outras plataformas, como YouTube, Facebook, Instagram. Então, você vai deixar marcado aqui Simpla Streaming, porque sim, nós queremos fazer o evento total dentro da plataforma. Aí a terceira pergunta é: quando o seu evento vai acontecer? Clique em adicionar sessão, aí automaticamente vai abrir a tela para você criar essa sessão com data de início, término e horário. Então vamos falar que o nosso evento vai acontecer no dia 27 de fevereiro, tá? Início e o término, e o horário de início do evento vai ser às 10 horas, tá? 10 horas vai ser o horário de início, e o horário do término
vai ser às 18 horas, ok? Lembrando que os eventos não podem ter uma diferença maior de 8 horas entre a data do início e a data do término, mas você pode criar várias sessões utilizando o mesmo link de entrada. No item 4, qual tipo de ingresso você vai utilizar para o seu evento? Então, uma vez que você clicou em ingresso gratuito, abre automaticamente essa página de configuração do seu ingresso. Como nós estamos falando que é um curso, então eu vou tirar essa nomenclatura de ingresso e vou passar para inscrição. E qual é a quantidade de inscrições que eu vou colocar disponível? Já está identificado que nós podemos ter, no máximo, 299 ingressos, porque um já está contabilizado comigo. E qual é o período que eu vou colocar de vendas para disponibilização desse ingresso, dessa inscrição? Eu vou clicar aqui, data. A partir, então, dia 22 vai começar as vendas do meu ingresso e vai terminar no dia 27, na hora que começa o evento. Aí ele pergunta, qual é a disponibilidade que você quer deste ingresso? Eu vou deixar aqui para todo o público. Depois você tem qual é a quantidade que você vai permitir de compra ou de inscrição por associado. Por uma breve descrição do meu evento, clica então em criar ingresso. Uma vez criado o ingresso, você voltou para aquela página de configuração inicial do seu evento. E agora, no item 5, você tem descrição. Aqui você geralmente coloca o cronograma do evento, alguma informação sobre o distrito ou sobre o órgão, o clube que está organizando. No item 6, configure os dados do organizador. Conte um pouco sobre o organizador, sobre a empresa. É importante mostrar ao público quem está por trás do evento para gerar credibilidade à produção. No item 7, você vai selecionar qual categoria que o evento que você acabou de criar se enquadra. Esse nosso evento, então, está inscrito na categoria Curso Workshop. Eu vou deixar a visibilidade desse evento para todo o público ou eu quero que ele fique privado? Eu quero que ele fique público. No item 8, em responsabilidades, nós vamos aceitar que a plataforma poderá utilizar os dados que eu coloquei aqui sobre o meu evento e fazer a publicação, e que nós estamos de acordo. E vou publicar o evento. Uma vez publicado o evento, o organizador vai ter a visão do painel. Agora eu vou ensinar vocês de que forma você coleta uma lista de presença com dados relevantes. Então, ainda no painel de eventos, você vai em formulário de inscrição. Clicou em formulário de inscrição, automaticamente visualizar a página de configuração do formulário, que já vem com um formulário padrão do teu lado direito, no campo superior, em configurar formulário, clicando sobre essa tecla, várias opções de configuração. Primeiramente, qual é a outra informação que eu gostaria de incluir nesse meu formulário? Eu quero saber qual é o clube do companheiro. Ok, essa é uma informação de múltipla escolha? Não. Essa é uma informação de pergunta e resposta. Então, eu vou aqui em campos customizáveis de texto. Então, eu vou fazer a pergunta. Qual o nome do seu clube? Adicionar. Olha aqui, automaticamente já foi criada. Outra pergunta eu gostaria de saber, puxa, eu quero saber também qual distrito que ele pertence. Essa pergunta, ela pode ser de múltipla escolha. Como o nosso evento é para o DMLC, eu posso fazer já um formulário padronizado com os nomes dos distritos para que a pessoa só clique. Posso. Então, eu vou lá em múltipla escolha e eu vou fazer a pergunta. Qual o seu distrito? Qual é a pergunta número 1? LC1, LC2, LC12, DMLA. Esse evento nosso só terá pessoas de Lions? Não, vão ter outras pessoas, então eu vou ter que colocar nenhum deles. Cliquei em adicionar. Deseja publicar as alterações feitas no formulário? Sim, publicar as alterações. Pronto, o seu formulário já está configurado e prontinho para ser utilizado nas suas inscrições. Agora eu quero também configurar com vocês de que forma que você pode fazer o envio dos certificados. Então, painel do evento, agora você vai descer em participantes e palestrantes e vai em certificados. Aí ele pergunta, você vai utilizar o modelo padrão ou você vai subir uma imagem de fundo? Geralmente a gente sobe uma imagem de fundo com um certificado personalizado, com o nome do seu evento, enfim. Mas nesse momento nós vamos utilizar o padrão que já está aqui, tá? Que é esse. Você vai disponibilizar esse certificado para quem ao término do evento? Para todos os participantes que foram confirmados e fizeram inscrição,
ou somente para aqueles que fizeram o check-in? Qual é a diferença entre um e outro? Então, por exemplo, o nosso evento teve 200 inscrições, porém, das 200 inscrições, somente 150 entraram na sala. A partir do momento que essa pessoa entra na sala com o link que foi enviado, é feito automaticamente o check-in. Ela deu a entrada no evento, existe uma numeração individual para cada um dos links que é enviado. Evento configurado, certificados configurados, formulário de inscrição configurado. Então, agora, nós vamos para o resultado final. De que forma que o seu associado, o seu convidado, vai receber esse convite? E como ele vai fazer a inscrição? Vamos lá? Ok, então, agora, no painel de eventos, você consegue visualizar, então, todas as configurações que foram feitas para o seu evento. Faltam aqui 5 dias e 16 horas para a realização do meu evento. Aqui eu posso testar a videoconferência, posso me preparar. E eu vou copiar esse link, então, e enviar para os meus associados. Uma vez que ele clicar nesse link que ele vai receber, ele vai ter a visualização da página do nosso evento, que é o Otimizando Eventos Online em Pandemia, a data do evento, a descrição, o nome do organizador do evento, e aqui na sua lateral direita superior, ele tem a aba Ingressos. Ele vai ter que clicar no sinalzinho de mais, vai aparecer mais um ingresso e dou continuar. Uma vez que eu clico em continuar, vai aparecer já o meu formulário de inscrição. Então, finalizar. Você vai receber no seu e-mail essa informação. Então, acessando essa transmissão, você já vai cair na página da sala de espera do evento. De que forma que eu vou coletar a lista de presença depois do evento? Ok. Participantes, administrar participantes. Por enquanto, somente a Jaqueline se inscreveu 2 vezes. Eu vou em imprimir lista, seleciono todos e gerar lista. Número do ingresso, o nome, o sobrenome, o tipo do ingresso e a data da compra. Então, de que forma que eu vou fazer para enviar os certificados? Eu vou no painel do evento, participantes e palestrantes, certificados. Eu vou tirar essa configuração de apenas para os participantes que fizeram o check-in e vou deixar todos os participantes, porque eu não fiz check-in ainda, que o evento não aconteceu, você concorda? E aí sim eu tenho aqui a lista dos participantes que já se inscreveram. Eu posso fazer esse envio de forma manual, enviar por e-mail automaticamente. Posso também baixar o certificado, então eu baixo o certificado e você já consegue visualizar. Aí você pode criar uma assinatura. Companheiros, finalizando então por aqui, eu já estourei o tempo que me foi concedido. Encerro então a minha participação com uma frase de Stephen Covey: a tecnologia vai reinventar os negócios, mas as relações humanas continuarão a ser a chave para o sucesso. Agradeço à comissão do Ciclo Leonístico de Estudos Melvin Jones pelo convite, me sinto lisonjeada e me coloco à disposição para o que se faça necessário. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Olá a todos, boa tarde. Cumprimentando o governador do Distrito LC1, companheiro Carlos Eduardo Schaeffer, e o coordenador da equipe global de liderança do Distrito LC1 e coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, PDG João Roberto Moreira Alves, cumprimento a todos os companheiros Leão, companheiras Leão, domadoras, léus, castores e convidados aqui participantes desse ciclo de estudos. Um cumprimento especial também aos demais palestrantes de hoje, companheira Esther, companheira Jaque, companheiro Jardel e companheiro Natan. Um prazer enorme estar aqui hoje falando ao lado de vocês. No ciclo de estudos de hoje, estamos tratando sobre reuniões online, redes sociais, grupos de discussão, lives e convenções virtuais, importância, desafios, posturas e oportunidades para motivação. São vários temas extremamente atuais e importantes, principalmente no momento como este de pandemia em que estamos vivendo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o papel das mídias sociais em Lions Clubs. E olha só que interessante, em julho de 2013, na revista Lion Brasil Sudeste 78, na mensagem do presidente, trouxe o então presidente internacional, companheiro Wayne Madden, infelizmente falecido em maio do ano passado, e que foi o primeiro presidente internacional a ter uma página no Facebook. E eu trouxe o seguinte depoimento dele: utilizem a mídia social, divulguem suas atividades o máximo que puderem, utilize essas ferramentas, pois vivemos no mundo digital e quem sempre se orgulhou de fazer parte de sua comunidade tem que estar plenamente engajado com ela de todas as formas possíveis, incluindo as mídias sociais. Ele lembrava ainda o seguinte pensamento: nos reunimos nas sedes sociais, restaurantes, residências,
e ainda poderemos brevemente fazer isso, mas vamos também conversar e compartilhar informações online com mais frequência, para estreitar os laços entre os leões e fazer com que a comunidade saiba onde estamos e a importância que temos. A comunicação constrói a comunidade. No mundo de pressão de serviços, podemos ampliar o escopo e o alcance de nossos clubes ao utilizar plenamente o mundo digital. Será que ele estava prevendo o futuro? Essa frase foi há 7 anos antes do início da pandemia, quase 8 anos do dia de hoje, e ele já falava da necessidade do uso das mídias sociais. As redes sociais mudaram a forma como as pessoas se relacionam com o mundo. E estes sites de redes sociais formaram a vanguarda que alterou conceitos enraizados. Entre eles, o principal, a separação abismal entre emissor e receptor de informações, presente historicamente em modelos tradicionais de comunicação social. Hoje, tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais próximo. Eu consigo falar com o meu cliente, com o meu público, facilmente, através de qualquer postagem que eu faça. Mas será que a mídia social é tão importante assim para o Lions, para os nossos clubes, para as nossas atividades de serviço? Será que elas funcionam de fato? Ao invés de responder isso, eu vou mostrar alguns dados. Aposto que no final vocês mesmos poderão responder essa questão. Esses dados que eu vou mostrar estão agrupados na pesquisa Global Digital Overview 2020, ou seja, do ano passado, que normalmente é feita em março, e ela ainda no ano passado foi refeita no final de julho para incluir os dados já da pandemia. Este ano ainda ela não saiu, então a gente não tem dados mais atualizados. Essa pesquisa foi feita pelas empresas We Are Social e Hootsuite, que são referências mundiais em pesquisas de comportamento relacionado a dados digitais. Mais de 4 bilhões e meio de pessoas em todo o mundo já usam a internet, ou seja, 60% da população mundial. Dessas, 3,96 bilhões estão nas redes sociais. Isso corresponde, das pessoas conectadas, que 88% estão nas redes sociais. Os dados relacionados ao Brasil estão alinhados a essa realidade global. Por aqui, o acesso à internet atinge 150 milhões e 400 mil brasileiros, ou seja, cerca de 71% da população brasileira. Desses, os usuários de redes sociais chegam a 140 milhões de pessoas, 93% dos brasileiros conectados, ou 66% do total de habitantes do país. Se olharmos os dados de crescimento global, a gente vai notar o seguinte: a população total mundial aumentou em 1,1%, enquanto o número de pessoas conectadas à internet cresceu 8,2% na comparação de julho deste ano, quando o estudo foi divulgado, com o mesmo mês de 2019, o que equivale a 346 milhões de novos usuários. Ao mesmo tempo, as redes sociais ganharam mais 376 milhões de adeptos, uma alta de 10,5% no período. E o tempo de uso também cresceu. Hoje, um ser humano fica online, em média, 6 horas e 43 minutos por dia. Na prática, cada usuário fica conectado à internet, em média, 100 dias por ano, ou 40% do tempo em que está acordado, considerando uma noite de sono diária de 8 horas por dia. Na média, cada usuário fica 2 horas e 24 minutos por dia nas redes sociais. O Brasil também ocupa o 3º lugar no ranking de populações que passam mais tempo nas redes sociais, com uma média diária de 3 horas e 31 minutos. E com a Covid, houve um aumento médio mundial de 43% no tempo diário utilizado nas mídias sociais. Só no Brasil, esse aumento foi de 54%. O Brasil é a 4ª barrinha ali da esquerda para a direita. Das plataformas de mídias sociais mais usadas no mundo, o Facebook ainda é o mais usado, com 2 bilhões e 603 milhões de usuários, seguido pelo YouTube e o WhatsApp, com 2 bilhões de usuários cada um. Então, depois de todos esses dados que vocês viram, eu volto a perguntar: temos público e usuário nela para entregarmos nossas ações
As mídias sociais funcionam mesmo? É claro que sim. É uma grande oportunidade de comunicação com o nosso público e, inclusive, com os nossos companheiros. Quem um dia imaginou que estaríamos tendo treinamento ou ciclo de estudos como este por meio de WhatsApp e vídeos no YouTube? Olha que fantástico! O que era tão distante ficou tão próximo. Hoje falamos e trocamos ideias, projetos, treinamento com companheiros de outros distritos, de outros estados, de outros países, tão facilmente. Mas como tudo que fazemos, não podemos colocar qualquer coisa nas mídias sociais. Ao mesmo tempo que elas funcionam, este momento de tanta informação online nos deixou exaustos. Ninguém aguenta mais tanta informação, tanta live, tanta reunião online, principalmente se não tiver um objetivo, se não for objetiva e não tiver um conteúdo que agrade e que nos prenda. O conteúdo hoje colocado nas mídias sociais tem que ser mais elaborado. Podemos fazer divulgação de projetos e campanhas, compartilhar fotos e histórias e engrandecer a comunidade, construindo nela a marca do nosso clube, da nossa organização, como algo que faz a diferença na comunidade. Todos querem conteúdo que dialogue com suas experiências de vida. É necessário que saibamos atingir o nosso público no coração. É necessário que entreguemos conteúdo com escrita afetiva com propósito. E é exatamente isso, por exemplo, que Novas Vozes quer quando pedem para a gente contar histórias, compartilhar experiências de vida. As redes sociais não servem apenas para se distrair e assistir vídeos engraçados ou fofinhos. Elas são uma fonte incrível de divulgação para os nossos clubes e nossas atividades, desde que atinjamos o coração do nosso público. E quando falamos de conteúdo, a gente tem que levar em conta uma coisa. Torne a mídia social um esforço de equipe. Designe múltiplos administradores e editores nas suas redes sociais, para que outros possam acessar e colaborar. Não tente fazer tudo sozinho. Fazer posts com bom conteúdo e específicos para cada rede social dá trabalho e leva tempo. Vamos usar a mídia social a nosso favor. Vamos nos comunicar mais com nossa comunidade e sendo mais eficazes. Lembre-se, o que a gente tem que fazer em mídia social é o famoso marketing de conteúdo. Nós temos que entregar a informação bem feita, objetiva e com coração. Nós temos que atingir o coração das pessoas. Mesmo com as vacinas que estão por aí, ainda não há previsão de quando essa quarentena irá acabar no mundo inteiro, o que não acontecerá de uma vez em todos os países. Mas temos uma certeza, a maneira com que o público se relaciona com as redes sociais, as estratégias da marca e a interação social nunca mais será a mesma. Vamos usar as ferramentas sociais a nosso favor. Não estou falando para ninguém ficar mais do que o horário necessário numa mídia social, mas já que ficamos online, usemos a nosso favor, façamos nossa divulgação de nossas atividades, de nossos serviços, vamos atrair novos associados. E lembre-se, sempre tomando cuidado com as fotos colocadas, a gente tem que tomar cuidado com a autorização de fotos, com o que a gente mostra, a gente não deve mostrar rostos de pessoa em situações de vulnerabilidade. Vamos tomar cuidado com as imagens que usamos e, principalmente, vamos usar a nossa marca Lions de modo correto. Tá? Lembre-se, o logo do Lions é aquele só de duas cores, azul e amarelo, o mais simples possível, hoje, existente e atualizado. Vamos usar a marca Lions com consciência. Meu muito obrigado a todos. E muito obrigado pelo convite que me foi feito para dar esta minha fala e pela confiança em meu trabalho. Um grande abraço a todos. Até lá. Saudações a todos. Meu nome é Natan, eu sou assessor de informática do Distrito LC1 e hoje venho aqui neste dia de instrução do Instituto de Estudos Leonísticos Melvin Jones, a pedido e a convite do companheiro PDG João Roberto, para comentar um pouco sobre reuniões online, grupos de discussão, convenções virtuais e outros meios de reunião virtual. Começando com uma pequena introdução sobre a tecnologia no nosso mundo atual, principalmente no contexto pré-isolamento social.
60% da população global hoje tem acesso à internet, de alguma forma, seja por computador, por celular, fixo ou móvel. O número de dispositivos móveis, celulares, notebooks, tablets, etc., supera os 14 bilhões, uma média de 2 dispositivos por habitante no mundo. Ou seja, hoje nós temos 2 vezes mais dispositivos móveis do que nós temos pessoas no mundo. Ainda assim, com esses dados, até 2019, o crescimento do número de reuniões virtuais era bem lento. As principais reclamações eram de ter que se adequar a um novo estilo de reunião e de que a reunião virtual não substitui a presencial. Então, em 2020, com a situação em que todos nós já conhecemos, chegou o isolamento social. Praticamente o mundo todo teve que entrar num sistema de isolamento bem restrito. E agora? Como fica a questão das reuniões? A partir desse ano de 2020, as reuniões virtuais cresceram exponencialmente no mundo. Hoje elas são indispensáveis para todo mundo, para qualquer organização. E nós tivemos impactos externos muito grandes. Eu separei aqui alguns. Voos, no geral, diminuíram em torno de 70% no mundo. No Brasil, voos domésticos caíram 50%, esses dados do ano de 2020. Emissões de carbono, na forma de CO2, principalmente pela questão da diminuição de carros na rua, de queima de combustível fóssil, caíram 17%, um número assim surpreendente. Com cada vez mais pessoas em casa, a gente comprova que realmente a emissão de carbono diminuiu substancialmente. E o setor de tecnologia bateu recorde de contratação, com empresas que simplesmente não tinham um setor online ou não tinham experiência com reuniões virtuais, tiveram que se adequar a essa realidade no ano passado. O crescimento em números das reuniões virtuais. Segundo dados da plataforma Zoom, os participantes cadastrados na plataforma cresceram de 10 milhões em 2019 para 200 milhões em 2020, um aumento de 20 vezes. O número de reuniões virtuais cresceu 1000% globalmente, segundo dados do Google Meet. Empresas de software de reuniões virtuais aumentaram sua receita em mais de 200%. Algumas, como o Zoom, que antes não era uma plataforma tão conhecida de reuniões virtuais, chegou a aumentar o lucro em 360%. Então a gente vê que realmente as reuniões virtuais elas foram imprescindíveis no ano passado e continuam até hoje. Eu destaco aqui alguns pontos positivos das reuniões virtuais, durante esse período de isolamento social. O contato foi mantido entre as pessoas que antes se reuniam apenas presencialmente. Aqui a gente pode falar de família, pessoas que de vez em quando se reuniam com seus pais, com seus tios. A gente teve aí ceias de Natal que não puderam acontecer, muitas aconteceram virtualmente. Então, você teve essa questão de manter o contato com pessoas que você não mantinha normalmente. Inclusive, você teve o aumento de reuniões virtuais entre pessoas que antes só se comunicavam por mensagens, por exemplo. Pessoas que, daquela sua família, que normalmente você só via uma vez por ano, no fim de ano, ou só se comunicava por mensagens no WhatsApp. Hoje você viu provavelmente muito mais o rosto dessa pessoa virtualmente, mas viu muito mais o rosto dessa pessoa do que via presencialmente. Um outro ponto positivo foi que a população mais idosa e a população de classes mais baixas, que são as duas normalmente que se queixavam muito de participar de reuniões virtuais, foram muito mais incluídas no mundo digital esse ano. Não é incomum a gente ouvir relatos de pessoas mais velhas que participaram de uma reunião virtual pela primeira vez, com o auxílio de algum membro da família, por exemplo. O ensino à distância, o famoso EAD, especialmente através de cursos, teve uma supervalorização. Hoje já é visto com outros olhos. Até alguns anos atrás, eu diria que até antes da própria questão do isolamento social,
o ensino à distância era visto muito como algo de segunda categoria, né? De que nada poderia substituir o curso presencial. E hoje a gente está vendo que não é exatamente assim. E que o ensino à distância, se bem aplicado, porque não pode ser aplicada a mesma metodologia do ensino presencial, o ensino à distância ele pode ser uma ferramenta muito importante para o aprendizado. E por último, congressos, convenções e votações virtuais ampliaram os espaços democráticos em instituições. Muitas convenções, congressos e etc. requeriam a presença física para a votação. É o caso de muitas assembleias de entidades, até sem fins lucrativos, como o próprio Lions, em que os representantes deveriam viajar até a sede do congresso ou da convenção e lá realizar seu voto. Hoje, com essa questão do isolamento social, muitas convenções passaram a ser virtuais, inclusive no próprio leonismo, e as votações passaram a ser muito mais participativas. Passamos a ter membros dessas instituições que nunca puderam, por questões financeiras, de logística ou de tempo, viajar até uma convenção dessas, mas conseguiram participar de uma reunião virtual e terem a sua voz e seu voto ouvidos, muitas vezes pela primeira vez. E isso é um ponto muito positivo das reuniões virtuais. E agora, no futuro? Né, após o isolamento social, esse futuro aí que a gente está esperando, né, com tanta avidez, como que vai ser? Eu separei aqui algumas coisas que eu acredito que devem ser mantidas, né, que provavelmente vão continuar acontecendo do jeito que estão hoje. Reuniões virtuais para assuntos pontuais devem se manter, principalmente quando os membros moram muito distantes uns dos outros. Eu botei aqui como exemplo reuniões de diretorias de empresa para alinhamento, ou até para Lions Clubes. Reuniões com poucos membros, reuniões de diretorias, reuniões que são mais para apresentar relatórios e tem poucas decisões que dependem de muitas pessoas ou pouca discussão, e que antes muitas pessoas pegavam um avião, faziam ponte aérea para outro estado, apenas para discutir isso, né, gastavam mais tempo no translado do que efetivamente dentro da reunião. Hoje essas reuniões muito provavelmente vão ser substituídas por reuniões virtuais. Já há muitas empresas que estão querendo substituir reuniões de conselho de administração e de diretoria para reuniões virtuais permanentemente, porque viram que tem seu valor, dependendo do assunto. O EAD, ensino à distância, ele veio para ficar, principalmente em cursos de pós-graduação e cursos livres, né? Cursos para pessoas que são mais adultas, pois diminui o custo de logística, né? Você não tem que pagar para professores ficarem se deslocando ou alunos se deslocando, e possibilita trocas de informação entre especialistas de diversas partes do globo. Antigamente, se você queria fazer um curso de um tema muito específico e você tinha um especialista no assunto que morava, por exemplo, na Europa, era muito difícil de você trazer a pessoa para cá para dar algum curso. Hoje, com essa questão do ensino à distância, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. E destaquei aqui também que congressos e convenções deverão voltar a ser presenciais, né, como a gente já conhece. Mas as votações mais importantes devem se manter virtuais. Por quê? Muita gente sentiu que essa questão da participação nas votações sendo virtuais melhorou bastante. Os números estão muito mais participativos, né? E provavelmente essa questão da eleição virtual deve se manter para que essas convenções e congressos foquem mais na questão realmente de congregar as pessoas, da troca de experiências, etc., e menos de assembleias só para voto. Coloquei aqui também que viagens de trabalho e negócios devem diminuir, principalmente as de avião, e as empresas de aviação precisarão se adaptar à nova realidade. Como eu disse, a gente teve globalmente uma diminuição de voos na ordem de 70%. Isso significa, claro, né, que as empresas vão ter que se adequar mais às pessoas viajando por turismo e menos a trabalho. Então, a gente vai ter que ter uma readequação aí de toda essa ideia da viagem de avião pelos próximos anos. Espera-se também que o número de dispositivos móveis ativos no mundo cresça mais 3 bilhões em 2021, um aumento substancial.
E com isso, pessoas que nunca tiveram acesso à internet vão estar acessando pela primeira vez. Um dado importantíssimo também para esse ano. E, no geral, a opinião das pessoas, principalmente aquelas classes que tinham problemas com reuniões virtuais, que são as pessoas de mais idade e as de classe social mais baixa, deve melhorar substancialmente a favor da reunião virtual. Né? Apesar dela nunca substituir uma reunião presencial, essas pessoas perceberam que as reuniões virtuais têm seus lados positivos e que muito da recusa delas em participar às vezes se dava a uma falta de conhecimento de como era uma reunião virtual. É importante focar e frisar sempre que o presencial não vai ser substituído, mas o virtual vai ser cada vez mais presente nas nossas vidas. Mais especificamente no leonismo, como vai ser? Bom, nós tivemos esse ano leões de diversas idades e diversas partes do mundo que se reuniram virtualmente nesses últimos meses. Houve uma troca de experiências inédita. Se teve um lado positivo para o leonismo nessa questão toda, foi a troca de experiências que a gente nunca teve nesse nível de leões de todas as partes do mundo congregando e trocando experiências. Esse ano, nós teremos pela primeira vez uma convenção internacional virtual. Como já discutimos antes, isso aumenta a possibilidade de participação. Provavelmente teremos a quantidade recorde de leões na convenção. E isso aumenta o espaço democrático, o espaço de debate, o espaço de voto. E para a associação como um todo, isso deve ser muito positivo. Após a vacinação dos leões, muitos que são grupo de risco, as reuniões presenciais retornarão, isso é fato. A gente não vai ter reuniões virtuais dominando o leonismo após o isolamento social, após a pandemia. Porém, muitos vão ter, o mais importante, vão ter aprendido a lição de que as reuniões virtuais não são um bicho de 7 cabeças e que elas podem sim ser úteis para casos específicos. E por último, eu coloquei aqui que poderemos ver um crescimento e um estímulo nunca antes vistos à fundação de clubes cibernéticos ou virtuais, que já é uma modalidade que existe no leonismo e eu vou falar sobre daqui a pouquinho. Então, o que são esses clubes cibernéticos ou virtuais? Eles são clubes que se reúnem virtualmente, como o próprio nome diz, e diferente dos clubes, digamos, regulares, que possuem uma sede fixa, reuniões presenciais fixas, os clubes cibernéticos ou virtuais, a principal plataforma de reunião deles é a reunião virtual. Eles já são previstos por Lions International e seus regulamentos há muitos anos. Essa possibilidade de existir clubes virtuais já existe, apesar de não ser muito famoso aqui no Brasil. E esses clubes auxiliam leões de diferentes lugares com agendas apertadas ou objetivos em comum. Eles são muito bons principalmente para pessoas que têm espaço de tempo reduzido para se reunir ou têm muitos conflitos de horário, mas que querem participar do leonismo de alguma forma. É interessante frisar também que os clubes virtuais não impossibilitam a realização de reuniões presenciais. Cada caso é um caso. O próprio site de Lions International recomenda, sugere que podem ser sim feitas reuniões presenciais após atividades de serviço pelos clubes. Porque apesar do clube se reunir virtualmente, ele pode continuar prestando atividades de serviço presencialmente. E após essas atividades, poderia sim ter reunião presencial. O fato dele ser virtual não impossibilita, não proíbe de fazer uma reunião física. O que tem que ser visto é cada caso é um caso realmente. O clube deve se reunir e ver se tem condições de fazer essa reunião física. Coloquei aqui embaixo uma referência do site do Lions International sobre clubes cibernéticos. Um pouquinho mais sobre, segundo o site do Lions International, a fonte está ali embaixo, a gente tem hoje mais de 500 clubes virtuais fundados em todo o mundo, 19 falam língua portuguesa. 2 estão em Portugal, no distrito 115 Centro-Sul de Portugal, que é distrito com sede em Lisboa, e 17 no Brasil. Como eu já falei, é interessante relembrar que o clube virtual não possibilita a realização de reuniões presenciais e o contrário também. Um clube não precisa ser virtual ou cibernético para realizar reuniões virtuais.
como eu falei, clubes regulares, clubes que se reúnem presencialmente toda semana, todo mês, etc., eles podem optar por fazer algumas reuniões virtuais, principalmente reuniões de diretoria, com poucas pessoas, em que poucas coisas são decididas. Eu coloco aqui embaixo uns fontes de sites de Lions Internacional, onde eles explicam e dão mais sugestões um pouquinho sobre essa questão. Bom, conclusões. Uma conclusão, eu coloco aqui que o mundo vai ser cada vez mais digital. E se integrar nessa realidade vai ser inevitável. Cada vez mais pessoas vão ser inseridas no mundo virtual. E cabe ao leonismo captar também essas pessoas para o movimento, essas novas pessoas que estão chegando para o mundo virtual. O Lions é uma instituição centenária, e como instituição centenária, ela precisa aprender a se adequar às modernidades sem perder as suas tradições. É claro que quando o Lions foi fundado, a comunicação, a velocidade das coisas era outra. Hoje, o mundo mudou bastante, e o Lions ele tem que se adequar na minha opinião, se adequar a essa questão virtual, porque é urgente, o mundo vai precisar dessa adequação, mas sem perder as suas tradições, né? E a última conclusão, o presencial não vai acabar, isso é fato. Mas o virtual vai ser cada vez mais presente. E saber equilibrar presencial e virtual nessa balança vai ser imprescindível. Bom, é isso. Eu vou terminar por aqui. Qualquer coisa, esses são os meus contatos, meu e-mail, meu telefone. Se você for assistir esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para baixar os slides, ou se você quiser, pode me chamar também aí pelo esse número que também é o WhatsApp, que eu posso passar os slides para todos. E é isso, muito obrigado. Uma saudação a todos. É um grande prazer, uma alegria muito grande, então, estar aqui novamente, né, participando do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos do Distrito LC1. Uma saudação muito especial para o nosso governador do Distrito LC1, o nosso DG Carlos Eduardo Ramos Schaefer. Tá? Saudar também o companheiro João Roberto, né, Moreira Alves, que nos fez esse convite e que estamos muito felizes em, de certa forma, contribuir para um tema muito importante. Saudando ele, então, de forma extensiva a todas as lideranças que fazem parte desse instituto e, claro, uma saudação extensiva a todas as lideranças deste distrito que promovem esse espaço e esse local para trabalhos como este. Então, estaremos então participando já do grupo, então, reuniões online, redes sociais, grupos de discussão, lives, convenções virtuais. Importância, desafios, posturas, oportunidade para motivação. Tá? É um tema bastante grande, de muita importância para o momento que nós estamos vivendo, tá? Na pandemia. E tenho certeza de que até aqui os expositores tiveram um grande êxito no seu trabalho. Tá? Quero, então, saudar a nossa segunda VCC Esther Giraldi, né, que trabalhou com a motivação, companheira Jaqueline Millen de Miranda, o uso das plataformas Simples Zoom nas organizações de eventos virtuais, o companheiro Rodrigo Lavieri Mendes, as mídias sociais, e o companheiro Natan de Souza Matheus, importância das reuniões virtuais antes e depois da pandemia. Né? Mas nós estaremos contribuindo com esse grupo também, tá? Sobre desafios e posturas. Então, teve toda uma passagem, um caminhar por essas ferramentas, por este trabalho, tá? E neste momento a gente vai contribuir, então, sobre estes dois pontos. Na questão dos desafios, a gente, de certa forma muito rápida, vai falar sobre a gestão e as ferramentas apresentadas. E em relação a posturas, rapidamente também, o reforço do código de ética, o posicionamento como liderança e instituição e breves etiquetas, então, das ferramentas citadas. Correto? Então, hoje, nós temos desafios, sim. Né? A pandemia nos antecipou a experiência de estarmos utilizando, né, essas ferramentas com uma ênfase maior. Né? No ano de 2017, 2018, eu tive a oportunidade de ter a função de governador
e naquela época elaboramos um planejamento já prevendo o uso dessas ferramentas, né, de uma ênfase maior, né, para a gente se adaptar ao movimento do mundo e para com o movimento do Lions, né, ou seja, antecipando, de certa maneira, o acesso, né, ao ambiente online na rotina do movimento. Então foi uma experiência muito boa que hoje nos deu bagagem até para estar gerenciando esses instrumentos, essas ferramentas nas ações, inclusive do DMLD, ao presidente ao qual hoje estou exercendo. Tá? Então, nós temos as ferramentas, os desafios realmente são o conhecimento delas, tá? Tomar conhecimento da usabilidade, né, do manuseio, seja pelos dirigentes ao longo do movimento, clube, distrito, né, distrito múltiplo, e assim vai. Então, os dirigentes tiveram que se adaptar à utilização delas de forma muito rápida. Tá? Então, a gente percebe que quanto mais acima que eu me refiro, nos níveis, enfim, de responsabilidade que nós conhecemos, mais, diria, né, de Lions internacional descendo, a tendência é que se utilize mais essas ferramentas. E quanto mais vai chegando na base, né, aí começam os desafios, então, da gente praticar, né, ainda mais. Então, isso é visível para quem acompanha esses movimentos e hoje está presenciando isso. Então, a capacitação para conhecer as ferramentas e também para gerenciar essas ferramentas, né, dentro da gestão. Tá, pessoal? Quando a gente olha para esse trabalho, a gente olha como está aqui hoje essa imagem. Nós temos o planejamento e o plano de ação estabelecido, seja pelo clube, pelo distrito, ou, por exemplo, por um distrito múltiplo, né? E se observa que existem esse trabalho e separado está as ferramentas, né? Existe uma ação, eu não digo individual, mas não existe uma ligação muitas vezes com o planejamento e o plano de ação. E muitas vezes também a ausência de um planejamento e um plano de ação. Porque no momento que tu estabelece os objetivos, tu consegue fazer uma ligação com essas ferramentas e as ferramentas vão ajudar a atingir esses objetivos. Então, por isso que é importante fazer essa ligação, os passos do plano de ação, para depois, então, linkar as ferramentas, né? Existe uma independência, um trabalho muito dedicado desses companheiros que se dedicam às ferramentas, mas é importante fazer essa ligação com o planejamento e o plano de ação. Por exemplo, né, nós temos então ações ligadas ao quadro associativo. Eu tenho já dentro do plano de ação ações e o reforço, a alimentação disso junto aos liderados vai acontecer em períodos através de um plano de marketing, né, com datas, né, ligado ao plano de ação. Então, no momento que tu tem lá um trabalho relacionado ao quadro associativo, os reforços, tu pode ir fazendo no Instagram para mobilizar o grupo, através do Facebook também, com campanhas ligadas a esse tema, e até mesmo alimentando os grupos de conversação do WhatsApp, né, como uma forma também de lembrar os dirigentes dessa necessidade do movimento. Então, no momento que tu faz um plano já prevendo ações para as ferramentas já alinhadas aos objetivos da gestão, tu começa a trabalhar ligando a atender esses resultados. Então é muito interessante. Ações, claro, por demanda que acontecem, pessoas que lembram, hoje uma data tal, acabam postando. Mas o melhor é ter o plano para fazer esse desenvolvimento e o acompanhamento das ações. Lembrando, nós temos o planejamento com seus objetivos e temos as ferramentas que foram citadas como instrumentos ligados ao plano de ação. Pode ser um objetivo da gestão, por exemplo, promover a inclusão das ferramentas, né? Mas as ferramentas são elementos que reforçam, né, comunicam, né, os objetivos estabelecidos, né? Elas não operam independente, elas têm que ter uma ligação com o planejamento estabelecido. Tá? Em relação às posturas também, nós temos o código de ética, tá? É lembrado isso, né? Nós temos sim que seguir ele, seja antes do momento online, que já vivíamos, né, nas reuniões presenciais, e agora também. Então nós não temos como fugir dele jamais, né? É o que nos norteia, é o nosso código de liderança, uma ferramenta importante, né? Podem notar que ele não diz nãos ali, é muito bonito o trabalho dessa elaboração, né? Mas ele conta realmente, né, uma forma que nos baliza
tanto nas reuniões online, como antes do presencial, para as comunicações e as manifestações públicas. Precisam estar alinhados, né, ao nosso código de ética. É extremamente importante. Tá? O posicionamento, né, como liderança e instituição. Antes das reuniões online, né, nós já presenciávamos momentos que algumas lideranças tinham manifestações que não promoviam o movimento. Né? Existiam sim pessoas que tinham manifestações que não valorizavam o associado. Né? Então tenta imaginar no presencial aquelas manifestações criticando o movimento, manifestações criticando líderes. Né? Isso não promove a instituição. Né? Isso, se já não podia antes, tão pouco agora. Porque agora é muito fácil tu falar algo e o rastro de pólvora correr. Então é extremamente importante que as lideranças sejam acometidas na crítica e generosos nos elogios. Isso é super importante ainda, porque nós temos um ambiente de voluntários e isso é algo muito tênue, né, que sustenta muitas vezes essa relação. E no momento que a gente satura isso, a gente perde associados, a gente espanta associados. Então, é super importante. E o posicionamento ele tem que ser alinhado com o que preconiza a associação. Né? Eu acho muitas coisas, mas eu lembro que eu faço parte de uma associação, né, internacional, né, um associado, e eu devo seguir, então, aquilo que a entidade ela preconiza. Tá? Isso vale também, né, nas redes sociais. Né? Lembre-se vocês que muitas vezes nós temos a vida pessoal e a vida leonística quase que pública. Então as pessoas acompanham nossas redes sociais. Então muito daquilo que a gente se manifesta ecoa, né, entre os associados. Não quero dizer que devamos ser censurados, não, mas devemos ser prudentes nas manifestações para evitar desconfortos, né, que possam permitir, então, coisas que gerem má interpretações, e aquilo que a gente fala não é o Jardel que está falando. Eles vão associar que o Lions é assim. Lembre-se disso. Não é o Lions Clube tal que está falando. Eles enxergam como Lions naquele momento. Então a nossa fala é uma fala quase que fortalecendo a instituição, seja de uma manifestação correta ou até às vezes de uma manifestação incorreta. Tá? As etiquetas nas ferramentas citadas também, nas reuniões virtuais, há necessidade sim, né, de se preparar para isso. Tudo que está acontecendo hoje, muitas lideranças não estavam preparadas. É normal acontecer falhas, porque é um processo de aprendizado, e no momento que a gente alcançar um nível de aprendizado determinado, a gente vai ter que aprender mais ainda para os novos desafios que virão. Tá? Então é normal que as pessoas não saibam tudo, certo? Então, nas reuniões virtuais, é muito importante testar os equipamentos, estar preparado para operar eles. Né? É uma função tremendamente necessária para que a gente possa trabalhar, né, dentro do nosso ambiente virtual. Tá? Então é muito importante que isso aconteça, estar preparado, evitar os ruídos do ambiente, como viram agora, meu filho entrou, viu, já deu um barulho. Imaginem durante uma reunião outros tipos de ruído, como TV ligada ou coisas do gênero. Né? O tempo de fala, certo? Ele precisa realmente ser muito contido. Né? Uma manifestação durante uma reunião virtual, ela precisa ser breve, porque o ambiente já vai ter muitas manifestações. Pega uma convenção virtual, por exemplo, então tem que respeitar ali a pauta, o horário estabelecido, né? No caso, o tempo de manifestação, porque nós estamos em 2021, né? Quanto o menos é mais. Né? A nossa fala tem que ser muito objetiva. Né? E desligar os microfones no momento que não estão utilizando para evitar, né, atrapalhos até durante que o orador estiver falando. Tá? Um outro ponto para finalizar o nosso assunto são, né, eu utilizo o termo WhatsApp, mas as ferramentas de comunicação. Elas são realmente extremamente importantes para o nosso trabalho do dia a dia e também dentro do movimento. Né? Os grupos, eles possuem regras. Um grupo de Lions, ele segue as regras daquele grupo e também tudo aquilo que nós já falamos antes aqui. Tá? Então ele não está isolado do movimento, ele faz parte do movimento, parte entre aspas, né? Ele está ligado ao movimento, né? E naquele momento tem que seguir as regras daquele grupo, mesmo que muitas vezes ele seja meio solto ou não tenha um administrador ativo. Existe sim, seguimos aquilo, tudo que antecede até agora que eu falei, vale também dentro de um grupo ser ligado ao Lions também, né? Aos associados. O código de ética, ou seja,
fortaleça. Não tem que falar de política e religião dentro de um grupo de Lions, né? Desculpa, realmente é totalmente off-topic, né? Não deve fazer isso. Então, o associado ele tem que ter cuidado, ser cometido para evitar esse tipo de coisa, compartilhar alguma coisa ligada a isso. Então, não é interessante, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é bacana isso nem nos grupos de WhatsApp de outros assuntos, né? Porque acaba fazendo poluição, né? A poluição é algo que a gente já vivia isso nos fóruns na internet, tá flodando, né? Tá inundando ali, então isso é algo que realmente no ambiente de WhatsApp também tem, né? Textos muito longos, tá? WhatsApp não é local para fazer dissertação de tese, né? Não é para fazer parágrafos de escrita e nem para ter um fórum de um debate muito longo. São mensagens curtas, objetivas, porque a proposta da ferramenta é essa. Não devemos alimentar polêmicas, tá? Isso é um assunto muito importante. Como falei, existem fóruns adequados para cada tipo de assunto. Daqui a pouco tu tá num grupo que tem associados que recém entraram no movimento, que não conhece coisa alguma, aí alguém traz uma polêmica pesada e a pessoa se sente, pô, eu já tô aqui, já não tô curtindo muito, agora tô ouvindo isso, não quero mais isso. Então tem que ter cuidado com as polêmicas, né? Não alimentar pessoas que têm uma postura mais agressiva. Existem pessoas em grupo, às vezes, que são um pouco mais agressivas, então não alimentar, né, essas pessoas para evitar que gere um tumulto e tal. E a gente não é juiz, né? Se existe uma moderação no grupo, o administrador, a moderação trabalha, tá? Então, não temos juízes, não podemos ser juízes naquela situação que está sendo trabalhada, tá? Caso venha a ter uma inconveniência, mesmo que a pessoa esteja errada. A gente tem que valorizar um clima de harmonia, né, que é muito importante. Então, pessoal, eu quero agradecer novamente a oportunidade, dizer para vocês que foi muito bom falar com vocês, mesmo sendo umas pinceladas rápidas, o importante realmente é a gente estar transmitindo algo que venha contribuir com essa proposta maravilhosa que foi, e também com esse instituto, então, que tem provido um trabalho bacana dentro do nosso movimento no Brasil. Um forte abraço a todos e quero agradecer mais uma vez por estarem acompanhando esse trabalho e também por terem me convidado para contribuir um pouquinho com esse grande trabalho. Um forte abraço, muito obrigado. Estamos encerrando, e antes de passar ao nosso governador para as formalidades naturais do encerramento do encontro leonístico, mas nós queremos agradecer especialmente aos palestrantes. Foram brilhantes apresentações e eu tenho certeza que nesse momento agora, que nós vamos abrir para os debates, para as colocações de todos os participantes desse nosso encontro, tivemos aí centenas de companheiros que espalhados pelo Brasil todo e além do Brasil também pela América Latina e países de língua portuguesa, outros países de língua portuguesa, mas tivemos realmente grandes contribuições. Então nós queremos agradecer, nos despedimos aqui de vocês e desejamos a todos que esse ano possamos voltar ao normal, mas não será um normal igual ao anterior, sem dúvida nenhuma. As atividades nos clubes de live, nos distritos e no movimento todo poderá ter um sistema híbrido, onde teremos encontros presenciais, encontros virtuais, encontros alternando a presencialidade com a virtualidade. Então, agradecemos mais uma vez a todos e nos despedimos aqui desse nosso ciclo de estudos. Agradeço a todos os palestrantes que nos brindaram com belíssimas informações e novos horizontes que se apresentam nesse mundo digital. Agradeço ao companheiro João Roberto e equipe pela organização do evento, nosso companheiro GLT, do Distrito LC1, e me coloco à disposição para todos os palestrantes e convidados que precisem do nosso distrito. Estamos sempre à disposição de todos vocês e obrigado mais uma vez por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para nos brindar com esse trabalho. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus.